Cabeças e rostos. Tá aí uma coisinha que algumas pessoas acham complicada de desenhar. O meu objetivo aqui não é falar sobre como desenhar cabeças e rostos, mas dar algumas ideias sobre coisas que são importantes que você pense na hora de desenvolver um personagem. Eu espero, na verdade, que você já esteja familiarizado com o desenho de cabeças e rostos de seres humanos. Se o seu objetivo é criar personagens que não são humanos, você intervém com a sua imaginação em cima dessas ideias básicas. A cabeça de um ser humano pode ser desenhada de uma forma relativamente fácil se você pensar nela como um conjunto de formas geométricas, mais especificamente uma esfera e uma espécie de caixa que corresponderia à mandíbula e se encaixaria nessa esfera. Esse método foi aperfeiçoado por um ilustrador chamado Andrew Loomis e é usado por muitos artistas no mundo inteiro. Se você não conhece esse método, eu recomendo você dar uma checada no livro Drawing the Head and Hands, do próprio Andrew Loomis, ou dar uma olhada no canal do Proco no YouTube. É só digitar Proco ou Proco Head ou Proco Face, alguma coisa assim, e você vai encontrar uma série de vídeos com dicas sobre como desenhar cabeça e rosto. Se o seu personagem não for um objeto ou qualquer coisa inanimada, é muito provável que ele seja capaz de externar suas emoções através de expressões faciais. Para saber desenhar expressões faciais com um mínimo de coerência, é importante que você tenha um conhecimento mínimo dos músculos que compõem o rosto humano. O Scott McCloud simplificou toda a complexidade de músculos que envolvem as nossas expressões faciais em alguns tipos principais. São esses aí que você está vendo agora. Claro que é uma forma simplificada, mas para boa parte dos personagens que a gente vai precisar desenvolver, isso aqui já é uma mão na roda. Essas informações estão no livro Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud. Nesse mesmo livro, ele fala também que a gente pode pensar todas as emoções humanas, pelo menos do ponto de vista gráfico, ou seja, para que você seja capaz de desenhá-las, como derivadas de 6 tipos principais, que seriam a raiva, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a surpresa. 6 configurações básicas do rosto humano, expressando diferentes tipos de emoções. Cada uma dessas emoções teria variações de intensidade. Então, uma raiva leve, por exemplo, pode ser simplesmente um rosto mais sério. Uma raiva moderada, uma indignação. E uma raiva excessiva, uma fúria, uma cólera. O mesmo vale para todas as outras expressões faciais básicas. E essas expressões podem ser combinadas de maneiras diferentes, de modo a produzir uma infinidade de possibilidades e com isso retratar de uma forma um pouco mais coerente a imensa gama de sutis variações emocionais que nós seres humanos podemos sentir. Outro aspecto importante de se considerar na hora de estudar o rosto dos seus personagens é o chamado lip sync, ou sincronização de lábios. Supondo que seu personagem vai ser utilizado em uma animação, em um jogo ou até mesmo em história em quadrinhos, e supondo também que ele consegue se expressar através de algum tipo de comunicação oral, um tipo de fala, é provável que ele tenha voz. O lip sync é um estudo da forma como o rosto se comporta na hora de emitir essa voz, em relação aos tipos de sons que são produzidos. Boa parte dos personagens que a gente vai desenvolver são humanos ou pelo menos humanizados. Então, geralmente, a fala deles corresponde à nossa própria fala. O alfabeto deles corresponde ao nosso alfabeto e os sons que eles vão ser capazes de produzir correspondem aos sons que nós produzimos normalmente. Claro que algumas exceções vão ser personagens alienígenas, personagens que falam línguas inventadas, personagens animais que não falam, ou qualquer outra coisa que você seja capaz de inventar. Mas, de toda forma, se esse personagem possui algum tipo de comunicação oral, é importante que esse tipo de estudo entre nos estudos do seu personagem também. Isso vai facilitar muito a vida da equipe que estiver trabalhando com você na hora que eles forem redesenhar, ou animar, ou modelar, ou fazer o rigging do seu personagem. Enfim, se falar ou se comunicar através de sons emitidos faz parte das características do seu personagem, um estudo de como esses sons vão ser emitidos é importante. Então, nesse caso, o Sérgio Câmara estudou como esse personagem articularia alguns sons orais semelhantes aos da fala de um ser humano. Nota que algumas expressões servem para mais de um tipo de letra ou de som, o que é bastante útil.